Tua palavra. Graças eu te dou, Pai, por esse tempo precioso, pelo princípio de sentar para ouvir a Tua palavra. Essa é a melhor decisão que cada um aqui poderia ter tomado nesse momento, que é sentar para ouvir e sentar para aprender. Eu te dou graças pela fé que vem pelo ouvir, Pai. E fé vai ser depositada nesses corações. Eles vão reinar pela abundância da graça e o dom da justiça, Pai. Eu te dou graças porque a Tua palavra é como uma semente. E ela plantada num bom solo há de produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E eu creio que eu estou diante de bons solos essa noite. Corações bons que vão reter a Tua palavra e vão dar muito fruto para louvor da Sua glória. Obrigado que enquanto estamos reunidos aqui, o Senhor está cuidando de tudo mais. O Senhor está providenciando todas as coisas, seus anjos estão em operação, coisas boas estão acontecendo nesse momento na vida de cada um, Pai. Porque a Tua palavra diz para buscarmos a Tua justiça, buscarmos o Teu reino, colocarmos em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Obrigado que essas coisas estão sendo acrescentadas na vida de cada um deles. Graças te dou porque coisas boas estão acontecendo nesse momento, Senhor. Eles vão sair desse lugar melhores do que entraram, porque a Tua palavra será ministrada, Pai. E ela sempre dá um up em nós, ela sempre nos levanta, nos ergue, nos motiva, cura, liberta, transforma. A Tua palavra é a verdade. Ela sustenta todas as coisas, está acima de tudo, Pai. E a Tua palavra será ministrada nesse lugar. Por isso que coisas boas acontecem, porque a Tua palavra é ministrada. Ela é ungida, Pai, viva e eficaz. É em nome de Jesus que eu oro. Os que creem comigo digam amém. Amém. Podem sentar. Estamos no quarto dia de aula. A matéria Introdução ao Evangelho da Graça. Aos que estão aqui no primeiro dia, pelo primeiro dia eu sou Marcos. Fui convidado pelo pastor Paulo, pela amada Karina, para poder ministrar essa matéria. Faço parte da Igreja Internacional Vida Cristã, Ministério Internacional Vida Cristã. E nós temos uma congregação em Nova Natal, no qual eu faço parte, no qual pastoreio, com a graça de Deus. Estamos bastante avançados já na apostila. Já perto de terminar, esse é o penúltimo dia de aula. Próxima aula nós vamos ter mais um pouco de conteúdo e vamos aplicar uma simples avaliação, 10 afirmativas minhas. Você vai dizer se elas são verdadeiras ou falsas, bem tranquilo. Mas antes de propriamente na matéria, eu preciso fazer uma correção do que eu ensinei e parece que eu me expressei mal. Conversando com Karina, conversando com o pastor Paulo, parece que eu me expressei mal, então eu quero deixar as coisas bem claras e da maneira que eu creio que está alinhado com as Escrituras. Quando eu estava falando sobre Jesus, eu falei sobre o corpo dele, e acabei falando, eu acredito, me expressei mal, dizendo que ele tinha um corpo glorioso nessa terra. Não. Quando ele estava andando aqui no seu ministério terreno, cumprindo o plano de Deus, ele não tinha um corpo glorioso, ele recebeu depois. Isso eu sei claramente, mas acho que na empolgação, aqui na motivação da aula, eu acabei falando. Mas de fato, eu quero até mostrar nas Escrituras, Jesus, ele tinha algo de diferente nele aqui. Havia características que nós não encontramos nos humanos. Ele era diferente, ele era semelhante ao humano, mas a gente precisa ler Jesus, fazer a leitura de Jesus como uma, podemos dizer assim, dupla natureza. Jesus tanto foi reconhecido como homem, porque em vários lugares ele cita que ele era filho do homem, mas também como filho de Deus. Então Jesus ele era diferenciado nesse sentido, nesse ponto, porque havia tanto Deus quanto filho do homem, quanto homem nele. Homem para poder se identificar conosco e Deus para poder nos substituir. E é assim que as coisas aconteceram. Eu quero mostrar só alguns versículos acerca disso. João capítulo 1, verso 14. Nós estamos falando um pouquinho agora, só para corrigir o que eu acabei me expressando mal. Peço perdão aos irmãos e irmãs. E falando um pouquinho da humanidade e da divindade de Jesus. Então, tanto ele era humano, 100% humano mesmo, mas também 100% Deus. Então, é uma coisa que foge um pouco da nossa mente, foge um pouco porque nós não conhecemos, ninguém nunca será assim, foi e é assim. Ele é diferente. Então, João, capítulo 1, verso 14, por exemplo, diz: e o verbo
se fez carne, ou seja, encarnou, habitou. No original do grego diz tabernaculou. E o verbo tabernaculou entre nós, se fez carne, habitou, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ele assumiu sim a forma de homem, ele assumiu a forma humana, mas ele não deixou de ser Deus nessa terra. Porque as coisas que ele fez, as coisas que ele operou nessa terra, sobrepõem qualquer homem. É óbvio que a Bíblia diz que nós vamos fazer coisas maiores, mas isso é a igreja. Eu não consigo enxergar um homem fazendo os milagres na mesma intensidade que Jesus. Jesus tinha uma unção sem medida. A Bíblia diz que Jesus tinha uma unção sem medida nele. Por exemplo, o apóstolo o Kenneth Hagin, ele ensina que Jesus tanto foi apóstolo como homem, tanto foi profeta, foi também evangelista, pastor e mestre. Então Jesus, ele foi os 5 dons ministeriais. E a gente não encontra um homem com tanta capacidade como ele. Jesus, ele está à parte. Jesus está fora do comum, podemos dizer assim. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus, quando veio a essa terra, ele conseguiu expressar o que Deus tinha de mais precioso. Jesus conseguiu receber toda a plenitude de Deus sobre ele. Ele foi sim como homem tentado em todas as áreas, mas como Deus, ele não pecou. Então você vê a dupla natureza em Jesus, tanto homem que foi tentado em todas as áreas, como Deus que não pecou em nenhuma delas. Podemos dizer que assim como Jesus, só houve 3, ele e mais 2, que é Adão e Eva. Quando foram criados, antes da queda, tinham também essa mesma característica. Com relação a nós não podemos comparar de nós para ele, mas sim dele para nós. Ele é um ser humano. Ele, quando estava na terra, ele não abandonou essa natureza ainda. Ele, da mesma maneira, ele continua sendo e será para sempre homem para nos representar, para se identificar conosco. E Deus, ele tem essa dupla natureza. Então, como homem, se identificou na cruz, como Deus, fez coisas extraordinárias, andou sobre as águas, transformou a água em vinho, fez coisas além do comum. Então ele tinha um corpo, podemos dizer, sem pecado, com clareza, com convicção. Já a nossa carne é diferente. O nosso corpo é diferente. Veja o que o salmista disse a respeito da sua concepção. Lá em Salmos 51, verso 5. Salmos capítulo 51, verso 5. Mostrar um pouquinho da diferença nossa para Jesus nessa terra. Salmos capítulo 51, verso 5. Davi falando dele mesmo, da sua própria concepção. Ele disse: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Isso aqui não é exclusivo para Davi. Todos nós nascemos assim. E a base bíblica para isso não é só esse versículo isolado, mas Romanos capítulo 7. É o texto que é mais conhecido, que faz parte da nova aliança. Abre lá comigo Romanos capítulo 7, para a gente estar encerrando essa parte. Romanos capítulo 7. Como é que eu considero Jesus? Um caso à parte, podemos dizer assim. Alguém impressionante nessa terra. Muito, mas sem medida, né? Uma unção sem medida sobre ele. E se essa unção sem medida viesse sobre nós não suportaríamos. Só suportou porque ele não foi concebido em pecado. Todos os homens foram após a queda. Todos que nasceram após a queda, nasceram assim. Olha o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, do 15 ao 25. Vamos ler. Romanos capítulo 7, do 15 ao 25. Primeiro nós lemos Salmo 51, 5, onde Davi diz que foi concebido em pecado, em iniquidade. E aqui o apóstolo Paulo vai trazer esse entendimento também. Romanos 7, 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado
que habita em mim. Olha a diferença nossa para Jesus. Em nós habita o pecado. Aonde? Na carne. Paulo vai dizer que é na carne que habita o pecado. O nosso espírito foi justificado, graças a Deus, como nós cremos. O nosso espírito foi justificado e é ele que vai para o céu. A nossa carne volta para o pó, Nós vamos receber um corpo glorificado. Então, por que essa substituição? Olha aí. Porque no corpo, diz o apóstolo Paulo, habita o pecado. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, aonde? Na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque a lei revela isso. Versículo 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Está falando do homem interior. Então, existem dois homens aqui. Paulo está falando do homem exterior, está falando do homem interior. O homem interior tem prazer na lei de Deus. Se tem prazer na lei de Deus, você concorda comigo que foi recriado? Esse homem interior? Se ele não fosse recriado, ele não teria prazer nas coisas de Deus. Nós não tínhamos prazer nas coisas de Deus antes de termos nascido de novo. Nós nascemos de novo e começamos a ter prazer nas coisas de Deus. Ele está dizendo isso, que no interior dele existe uma vontade de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus e assim sucessivamente. Já no exterior, o que tem? Pecado. Versículo 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. 23, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. A lei do pecado que está nos membros. Então há uma lei do pecado operando nos membros, no corpo físico, e há uma lei de Deus, a lei da liberdade, que ele vai dizer logo na frente, no capítulo 8, ele fala a lei da liberdade. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, Tiago fala da lei da liberdade, a lei do Espírito da vida, essa lei operou onde? Em nosso espírito, nos recriando, trazendo a vida de Deus. Mas o nosso corpo tem pecado. Tem, por isso que há essa guerra, por isso que há essa disputa de espírito e carne, por causa desse pecado que habita na nossa carne. Só que Jesus não tinha isso, porque Jesus foi concebido de forma diferente, da divina semente Jesus foi concebido. Então ele não tinha isso que nós temos, ele não tinha esse pecado na carne. Nós temos. Quando nós começamos a crescer, a tendência, se você observar na maioria dos casos, só se tiver um que foge à regra, fora da curva, mas na maioria dos casos, enquanto estamos crescendo, a nossa inclinação é para fazer coisa errada. 2, 3, 4 anos de idade, você não precisa ensinar a mentir, por exemplo. A gente não sabe de onde vem, mas simplesmente começa a mentir. 2 anos, eu não sei a idade, depende de cada um, mas 2 anos, 3 anos, 4 anos de idade, começa a esconder as coisas, começa a mentir descaradamente, sabe nem disfarçar. Ainda pequenininho, você diz, não coma esse chocolate antes de almoçar, só depois do almoço. Eu vou ali e volto já. Tá bom, mamãe, eu obedeço. A mãe vira as costas, ele come o chocolate, lambuza na boca todinha. Aí você chega, olha, vê tudo lambuzado de chocolate, diz, comeu chocolate? Ele vai confessar o pecado? Não vai nada, vai dizer não, mãe. Não, a boca suja, denunciando que comeu. Mas ele vai tentar esconder, ele vai tentar mentir, ele vai tentar se justificar. Por quê? Por causa dessa natureza que foi herdada de Adão, depois da queda. Todos vieram de Adão depois da queda. Então o pecado entrou na raça humana. Muito claro, a Bíblia diz que todos pecaram. Então vem da onde isso? Vem da carne. Vem de Adão, depois da queda. E foi inserido aonde? Na carne. O nosso espírito é recriado. Mas a nossa carne é recriada? Ainda não. Nós vamos receber futuramente um corpo glorificado. Então qual é a diferença? Por isso que eu estava empolgado falando de Jesus na segunda aula. Qual é a diferença? Porque Jesus ele tinha um corpo sem pecado. E nós temos um corpo limitado. Jesus não tinha um corpo limitado. Jesus tinha um corpo sem pecado. Ok? Podemos ir para a matéria? Então vamos. Deixa eu ver a página aqui. Quero que você abra na página 3, do meio para frente, o nascimento da nação de Israel.
Nascimento da nação de Israel. Como que foi que surgiu a nação de Israel? Onde ela veio? O que Deus deu a ela? Como é que ela se comportou com relação à lei que foi dada? Nós vamos ver algumas coisas a respeito disso. Abre comigo a sua Bíblia agora. Você abriu sua apostila na página 3, o nascimento da nação de Israel. Abre sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 3, verso 1. Eu quero começar por aqui. Êxodo capítulo 3, verso 1 e apostila o nascimento da nação de Israel, que fica na página 3. Êxodo capítulo 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Verso 1 em diante. Vamos ver algumas coisas interessantes acerca do nascimento da nação de Israel. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: isso é um princípio, Deus é quem chama, sempre vai partir dele. Estávamos perdidos e fomos encontrados por Ele. Ele nos chamou para o ministério, Ele nos chamou para uma vida abundante, Ele nos chamou para a salvação. Ele é que faz o convite, parte de Deus, Ele vem até nós. Ele veio por meio de Jesus Cristo e nos convidou para uma grande salvação. E nós, pela fé, convencidos pelo Espírito Santo, aceitamos esse convite extraordinário, maravilhoso. Nascemos de novo para a glória de Deus e agora fazemos parte da família dele, somos considerados filhos de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o chamamento parte de Deus. E Deus chama: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente, é aqui que começa a surgir a nação de Israel. Certamente, disse Deus a ele, vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Então Deus viu o povo da promessa sofrendo. Deus viu aquele povo que havia saído e ido para o Egito por causa de José. José havia atraído o povo de Deus para lá, ainda não era uma nação formada, só havia promessa sobre esse povo, e por ficar um bom tempo no Egito, acabaram se tornando escravos. Não eram quando chegaram, mas se tornaram escravos, porque mudou o faraó, a Bíblia diz, e esse povo começou a ser escravo, a ser submisso ali ao povo do Egito, a ponto de se tornar escravo, a ponto de sofrer muito, a ponto de não ser reconhecido, e assim sucessivamente. E clamaram, e gemeram, e sofreram muito pelo que estava acontecendo, até que Deus ouviu esse gemido, Deus ouviu essa dor, Deus ouviu essa aflição. Graças a Deus que Ele ouve quando nós gememos. Amém, irmão, irmã? Às vezes nós gememos. A Bíblia diz que toda a criação geme e suporta angústia até agora. Nós que recebemos as primícias do Espírito também. Romanos capítulo 8, a partir do verso 18, fala sobre isso, que nós que recebemos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, gememos para sair justamente desse corpo que eu falei no início, na introdução, sair disso. Nosso Espírito, ele quer estar com Deus. O nosso Espírito tem esse prazer de estar com Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, diz que é muito melhor estar com Deus, mas ele tem que estar na carne para cumprir o chamado dele. Mas ele disse que é incomparavelmente melhor estar com o Senhor, ou seja, deixar esse corpo, partir para a glória, é incomparavelmente melhor, porque nós sofremos aqui nessa carne, sofremos. Jesus disse que nós íamos passar por aflições, nos ensinou como passar pelas aflições, tendo bom ânimo, porque Ele venceu por nós, Ele venceu o mundo, e pela fé nele nós vencemos o mundo. João disse que pela fé nós vencemos o mundo. E aqui a situação é um pouco parecida. O povo está clamando,
povo está angustiado, sofrendo, e Deus vê aquele sofrimento e atenta para o seu povo. Um povo que no Velho Testamento era uma figura, um povo que no Velho Testamento era uma tipologia apenas, era uma sombra. Esse povo aqui de Israel era uma sombra das coisas que haveriam de acontecer lá na frente. Então muita coisa que está oculta, que está guardada aqui no Velho Testamento, foi sombra, foi figura, foi tipologia das coisas da nova aliança. Cristo está oculto aqui no Velho Testamento, Cristo está escondido no Velho Testamento, a igreja está oculta, a igreja está escondida no Velho Testamento. É óbvio que ela foi gerada em Cristo, mas a sombra dela já vinha aqui, porque Deus sabia o que ia acontecer, Deus tem noção de tudo, sabe todas as coisas, e preparou esse caminho através de sombras, de tipologias, de sinais, de profecias, de várias maneiras. Deus foi preparando a vinda da nova aliança, o surgimento da igreja em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Mas nós conseguimos enxergar algumas tipologias que Deus usa no Velho Testamento. Uma delas é esse povo que está sofrendo. Egito significa o mundo hoje. Se fosse comparar Egito com algo de hoje, é o mundo. Egito é o mundo, e a Bíblia diz que nós fomos transportados do império das trevas, mundo, para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos tirados, nós fomos transportados, assim como o povo lá de Israel, que ainda não havia se declarado uma nação, mas estava lá sofrendo no Egito, e de repente Deus age a favor deles, mandando um salvador, podemos dizer assim, Moisés, para tirar o povo de lá, apenas uma figura, uma tipologia, para tirar o povo de lá e conduzir até a terra prometida. Deus envia Jesus para tirar também a gente do império das trevas e colocar no reino dele. Então vamos aqui ao texto novamente. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Verso 8, Êxodo 3. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, amorreu, ferezeu, eveu, jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Israel é Jacó, que é um dos patriarcas. Esse nome Israel vem de Jacó. Quando Jacó teve um encontro com Deus em Peniel, o seu nome foi transformado. Deus mudou o nome de Jacó, que era usurpador, enganador, mentiroso. Depois do encontro com Deus em Peniel, que foi um lugar em que Deus encontrou com Jacó, Jacó foi transformado. E foi, a partir de então, começou a ser chamado de Israel, que significa príncipe de Deus. Esse encontro com Deus proporcionou isso na vida de Jacó, de usurpador a príncipe de Deus, por causa de um encontro extraordinário que ele teve, um face a face com Deus, um Peniel. Então, de Jacó, que se tornou Israel, começa a surgir uma nação, como eu disse, repito, figura, sombra, tipologia de um povo que haveria de vir ainda, que hoje já existe em Cristo Jesus, que é a igreja do Senhor. Vem agora, verso 10, eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E aí começa aquele diálogo conhecido de Moisés com Deus. Arão é levantado aqui, é apresentado. Arão vai ser ali o porta-voz, porque Moisés diz que não sabem falar. E aqui a gente começa a ver indícios da nação. Várias coisas acontecem. Logo em seguida, as 10 pragas é lançada sobre o Egito. Os filhos de Israel, a nação de Israel é protegida, é guardada. Ela vai ser formada um pouquinho mais quando ela sai do Egito e entra no deserto. É ali que a nação vai ser formada. Então, se você observar aí os capítulos posteriores, você vai encontrar essas 10 pragas a partir do capítulo 7. Primeira, depois a segunda no capítulo 8, e assim vai, terceira, quarta, quinta praga no capítulo 9, tudo que aconteceu sobre o Egito, e o povo de Israel sempre poupado, os filhos de Israel, os descendentes de Israel sempre poupados de todas as pragas, nenhuma assolou, todos estavam ali guardados, todos estavam protegidos. Isso também aponta para nós. Hoje nós estamos guardados diante do Senhor.
nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa tenda, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. O Salmo 91 é um salmo profético, é voltado para a nova aliança, é voltado para nós. Sob suas asas estamos seguros. Está falando de Jesus, que é o nosso Deus hoje. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos fortalece, Ele está conosco todo o tempo. E assim foi com a nação de Israel. Em nenhum momento Deus abandonou aquele povo. Em nenhum momento, durante toda a peregrinação no deserto, durante todo o tempo, Deus se fazia presente. Durante o dia, Ele se apresentava com uma nuvem que vinha sombra sobre todo Israel. Depois da 10ª praga, Faraó resolveu libertar o povo. Esse povo seguiu adiante para a terra prometida. Aconteceu várias coisas, Deus sempre provendo. À noite uma coluna de fogo os acompanhava. Tudo que eles necessitavam Deus providenciava. Havia maná todos os dias, o maná era diário. A Bíblia diz que eles tinham que comer todo dia o maná, não podia comer maná envelhecido. O maná é a figura da palavra, que todo dia devemos nos alimentar com a palavra. Há uma nova unção todos os dias para a nossa vida. Você crê assim? Há uma nova unção da parte de Deus. Não podemos viver de coisas passadas. Não podemos ficar presos ao passado, às coisas que aconteceram, coisas boas, saudosismo, tudo isso, não podemos ficar presos. São coisas boas que aconteceram, mas existem coisas extraordinárias que estão por vir ainda. E todo dia Deus tem algo bom para nós. Todo dia Deus tem algo novo. Não faltou o maná. O povo de Israel foi alimentado. Então nós assistimos aqui, nessa narrativa, o quê? Muita graça. Muita graça da parte de Deus. Muita provisão. Muito favor da parte de Deus com aquele povo. O que aquele povo tinha que fazer? Caminhar e crer. É isso que aquele povo tinha que fazer. Caminhar em direção à terra prometida e acreditar em Deus. Acreditar, apesar que muitos eram incrédulos. Deus repreende eles várias vezes. Vocês não estão vendo os sinais que eu fiz no meio de vocês? Tudo que eu estou fazendo desde o Egito, quando tirei vocês com mão forte. Será que vocês não estão observando que eu que vou provisionar vocês? Vocês continuam incrédulos, continuam murmurando, continuam olhando para trás, continuam olhando lá para o passado, querendo comer cebola lá no Egito, porque teve momentos que eles desejaram isso. Toda a provisão vindo da parte do Senhor, maná, água saindo da rocha, a água era amarga, se tornou doce, Deus transforma a água, Deus providencia tudo, muda codornizes quando eles estão enjoados de maná, Deus manda codornizes, enche eles de provisão. Então o que nós assistimos durante toda essa caminhada até a terra prometida? Favor, provisão, bondade de Deus e misericórdia. Nós não vemos morte. Foram 40 anos, gente, caminhando num deserto. E rodeando, e não entravam porque não criam. Deus estava esperando que eles crescessem para poder dar a terra. E esse povo incrédulo caminhava. E é provado que a distância do Egito até a terra prometida é muito menor do que 40 anos de caminhada, mas muito menor. E é provado também que a rota que eles fizeram foi ao redor da terra prometida e não entravam porque não criam. Não entravam porque não criam. Não é Deus que demora com suas promessas, é o homem que demora a crer. Na realidade a responsabilidade não é de Deus. O apóstolo Pedro disse isso. Deus não tarda a sua promessa, mas Ele espera que todos creiam. Deus fica esperando que você creia para a promessa poder se manifestar na sua vida. Você, Deus está demorando. Não, nós que estamos demorando a crer. Vamos ser rápidos em crer na palavra? Não vamos ficar esperando sinais, prodígios, coisas miraculosas acontecerem. Às vezes a gente está atrás do espetacular e perde o sobrenatural, irmão, irmã. Simplesmente estamos atrás de sinais. Estamos correndo atrás de sinais, não queremos sinais. Eu quero provar Deus, eu quero fazer um voto com Deus, eu quero sinais. Só que nós estamos hoje numa nova aliança, e o que vigora hoje é a fé na palavra de Deus. Os sinais vão seguir aqueles que creem, mas nós não vamos seguir os sinais. Hoje estão seguindo os sinais. As pessoas querem sinais. Na época de Jesus era assim. Jesus disse: se vocês não virem sinais, vocês não vão crer. E é uma fé errada, é uma fé que não é a fé real, que não é a fé correta, que não é a fé do tipo de Deus. Nós não precisamos de sinais, nós precisamos da palavra, irmão e irmã. E a fé na palavra atrai os sinais. Hoje, infelizmente, a maioria dos evangélicos estão atrás de coisas espetaculares. E coisas espetaculares
não se manifestam na igreja. Coisas sobrenaturais se manifestam na igreja. Espetáculo é em outro lugar. E as pessoas estão atrás de espetáculo. Por causa do espetáculo dizem, aqui Deus está operando. Gente, Deus está operando onde tem isso. Onde tem a palavra, Deus está operando. É onde tem a verdade. É a verdade que liberta. Os sinais, eles vêm e vão. Eles não são consistentes, os sinais. Eles existem. Eu creio e amo a unção do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Amo tudo isso, amo os sinais. É poderoso isso, é glorioso, mas acompanham a fé. A fé não pode acompanhar os sinais, mas os sinais acompanham a fé. Então o que está acontecendo? Deus está aguardando pessoas que creem. Alguém aqui crê? Se crê com o coração, se confessa com a boca, mas se crê com o coração. Não demore a crer no que está escrito a seu respeito. Foi feito um levantamento por teólogos, são mais de 3.000 promessas voltadas para nós, igreja. De Gênesis a Apocalipse, são 3.000 promessas destinadas a nós. Então qualquer área da sua vida existe uma promessa de Deus. Basta você procurar. Onde está escrito a seu respeito? Você sabe que a primeira mensagem de Jesus foi a respeito dele? Ele procurou na lei onde estava escrito a respeito dele. Foi a primeira mensagem. O primeiro sermão de Jesus foi onde estava escrito sobre ele. Ele nos ensina um princípio. Devemos buscar nas escrituras onde está escrito a nosso respeito. Porque a palavra de Deus, ela supre, meu irmão. Veja bem a colocação da palavra. Ela sustenta todas as coisas e está acima de tudo. O salmista diz que está acima até do nome dele. A palavra, Deus colocou acima do nome. Está acima de todas as coisas e está sustentando todas as coisas também. Então é tudo na palavra. O que você precisa está nas escrituras, irmão. Toda a provisão está aqui. Basta você crer. E o Espírito Santo vai te guiar a textos maravilhosos. Não é aquela coisa de fechar o olho e dizer, eu vou abrir aqui, porque você pode se surpreender negativamente. Não é assim que funciona a coisa. Aqui não é uma caixinha, aquela caixinha de promessa, a Bíblia. Não, fechar o olho aqui, Deus vai me mostrar. Pode ser que você pegue alguma coisa que não te agrade. Nós somos obreiros do Senhor, devemos manejar bem a palavra da verdade. Paulo disse a Timóteo, maneje bem a palavra da verdade, seja um obreiro que não tem do que se envergonhar, que conhece a palavra, que distingue as alianças, que entende as promessas, que sabe o que está falando com você, o que não está falando com você. Você sabia que existem textos na Bíblia que não são direcionados a nós? Apesar de estarem na Bíblia, não tem nada a ver conosco, está aqui. Paulo diz para usarmos o Velho Testamento como exemplo, pegar os erros e acertos das pessoas e usarmos e aplicarmos, mas não como mandamento. Não podemos pegar as coisas do Velho Testamento e estabelecer como mandamento em nossa vida, porque foi estabelecida uma nova aliança. E essa nova aliança tem coisas gloriosas falando a nosso respeito, principalmente nas cartas paulíneas, as 2 de Pedro, as 3 de João. Os evangelhos também são importantes, mas eu pergunto para a igreja, o que seria da igreja sem as cartas? Os evangelhos são maravilhosos, mas conta o estabelecimento da nova aliança. Como é que a nova aliança se estabeleceu? Mas os princípios para vivermos debaixo da nova aliança se encontram nas cartas que estão no Novo Testamento. Estão aqui, inseridas no Novo Testamento. Então Deus fala conosco pela sua palavra, principalmente aqui na nova aliança. E Deus está aguardando o que de nós? Fé. Que você crê nessas verdades, não titubeie, não vacile, não seja oscilante, seja firme, seja convicto. Fé é firmeza, fé é convicção, fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que se não veem. Então, Deus falou com você pela palavra, creia, não importa o natural, não importa onde você esteja inserido, o que está acontecendo ao seu redor, não importa, creia na palavra. Jesus disse assim aos seus discípulos, dentro do barco, passemos a outra margem. E ele foi fazer o quê? Dormir. Ele foi dormir por quê? Ele confiou na palavra. Deus falou na boca dele. Jesus, quando falava, era Deus falando. Então Deus falou, passemos a outra margem. Ele foi dormir. De uma margem a outra houve uma grande tribulação, tempestade. As coisas se levantaram contra, os discípulos se apavoraram, achavam que iam morrer. Foram lá, acordaram Jesus dormindo mesmo, a Bíblia diz. E o sono de Jesus era tão profundo que a tempestade não o acordou.
Ele estava tão confiante em Deus, sempre foi confiante em Deus, e ele estava descansando porque ele sabia que ia chegar a outra margem. Ele havia dito, a fé é na palavra. E os discípulos acordaram: Senhor, não importa que pereçamos, nós vamos morrer, Senhor. Ele vai e repreende o mar, repreende a tempestade, repreende tudo, vem bonança. Aí ele dá uma correção nos discípulos. Ele disse: homens de pequena fé, porque duvidastes? Duvidastes do quê? Passemos para a outra margem. Deus havia falado com eles, eles não creram. Às vezes nós passamos por dificuldades, passamos por turbulências e não conseguimos sair daquilo, porque nós não estamos crendo na promessa de Deus para a nossa vida. Nós estamos crendo naquilo que Deus está falando. Então Deus está falando com o seu povo o tempo todo pela sua palavra. Não precisamos ser como Gideão, que ficou fazendo sinais com Deus. Deus, eu vou colocar esse novelo de lã aqui, se aparecer molhado e ao redor seco, o Senhor falou. Aí foi dormir, quando acordou estava do jeito que ele disse. Aí ele disse: não, eu ainda não creio, vou fazer de novo, vai ser ao contrário, novelo seco em volta molhado. Foi dormir, quando acordou estava do jeito que ele fez a aliança. E as pessoas acham que isso é uma doutrina, que hoje devemos agir assim com Deus. Deus, se chover eu não vou, se não chover eu vou. Deus, se isso acontecer. As pessoas têm a ousadia de dizer que faz votos. Eu fiz um voto com Deus. Como assim? Fez um voto com Deus? Não se faz voto com Deus. Isso não dá na Bíblia, irmão e irmã. Apesar de ser interessante, ser bonito, ser religioso, a gente não encontra nas Escrituras. Não encontramos. O apóstolo Paulo fez um voto, pastor Paulo. Só que Tiago orientou. Dá uma saidinha, quer dizer, já estou saindo faz um tempinho, faz uns 15 minutos da matéria, a gente volta já. Tiago orientou o apóstolo Paulo certa vez, está lá perto de Atos 21 em diante ali. Tiago orientou o apóstolo Paulo a cortar o cabelo careca, fazer os votos do judaísmo para poder pregar a palavra lá onde estavam os judeus influentes. Sabe o que aconteceu? O apóstolo Paulo obedeceu, fez os votos que Tiago disse, cortou o cabelo careca, seguiu os dias de jejum. E quando entrou lá, ele apanhou. Se você for ler a Bíblia, a perseguição mesmo, ferrenha, começa aí. Quando o apóstolo Paulo, com todos os votos que Tiago disse para ele fazer, ele não funcionou, não resolveu. Pelo contrário, a perseguição foi muito maior. Às vezes a gente se coloca em cada situação por causa desses tipos de coisas que não estão alinhados com as Escrituras. Não é bíblico, irmão e irmã. Nosso papel é crer no que está escrito, ficar com a palavra. Nós vamos encontrar muita coisa aí que não é bíblica, que é doutrina de homens, mas fiquemos com o que está escrito, fiquemos com essa realidade aqui, com as promessas de Deus contidas nas Escrituras, e ponto final. E não há discussão quanto a isso. Voltando a esse povo, Deus opera sinais, prodígios, maravilhas, provisão. Esse povo ali capengando, às vezes cria, às vezes não. Moisés intercedendo o tempo todo, Moisés entrando na brecha daquele povo. E chega um momento, e é bem interessante isso, quando a lei vai ser dada. Está no capítulo 19, Êxodo capítulo 19. Eu queria que você atentasse a esse capítulo agora, que é importante em relação a esse conteúdo aqui. Êxodo capítulo 19. Vamos ver o que acontece a partir do verso 1. Êxodo 19, a partir do verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Atenta ao que Deus vai falar agora. Olha o que Deus vai falar. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, Deus está apresentando aqui primeiro a graça, o favor, o que Ele fez. Porque graça é o que Deus faz por nós sem merecermos. Isso é graça. E aqui Deus está apresentando a eles: ó, lembre-se, vocês viram o que eu fiz.
Êxodo 19:4. Viram o que eu fiz aos egípcios? Como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, olha o que Deus vai dizer, gente. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, duas coisas Deus está dizendo: ouvir e guardar. Como é que eu guardo no coração? Como é que eu guardo no coração? O que eu faço para guardar a promessa de Deus, a palavra de Deus, o que Deus está falando comigo no coração? Como é que se guarda? O que é guardar? Você concorda comigo que é receber? Sim ou não? Guardar é receber. Como é que se recebe as coisas de Deus? Em fé. Concorda comigo? É assim que se guarda as coisas de Deus? Eu vou guardar as coisas de Deus. Como é que eu vou fazer? Eu vou crer. Eu vou guardar. Eu vou receber as coisas de Deus. Então Deus está dizendo dois princípios aqui: se ouvir e crer. É isso que Deus está dizendo para eles. Se diligentemente ouvirdes a minha voz, Deus está revelando lá atrás como é que funciona todas as coisas. Deus já estava mostrando lá atrás. É ouvir e crer. Esses são os princípios, irmão e irmã. Fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17 associado a isso. Podemos ligar tranquilamente. Esse versículo aqui é Romanos 10:17. Diz que fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Como é que eu guardo? Crendo. Como é que vem a fé? Pelo ouvir. Olha o princípio que Deus está estabelecendo com eles. Vamos fazer o seguinte: vocês viram a minha graça? Vimos. Vamos fazer duas coisas. Vamos ouvir, mas não é ouvir de qualquer jeito. Vamos ouvir diligentemente, porque o princípio é ouvir. O princípio é esse, é sentar para ouvir. Olha a história de Marta e Maria em Lucas 10, a partir do 38. Observe o que aconteceu lá. Maria ficou com a melhor parte. Parece que não, porque Marta estava super empolgada para servir a Jesus. Jesus havia se destinado à casa delas, havia chegado, e Marta toda empolgada para receber Jesus, para fazer o melhor para Jesus, para dar o melhor para Jesus. Só que Maria tomou outra decisão. Maria quedava-se aos pés de Jesus e ouvia-lhes os ensinamentos. E Marta ficou incomodada com isso. Disse: Senhor, não importa que Maria me deixe só, peça para ela vir me ajudar a trabalhar. Aí Jesus repreende Marta e diz: Marta, anda ansiosa e ocupada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. Qual será? Ele revela: Maria escolheu a melhor parte. O que Maria fez? Qual foi a escolha de Maria? Sentar para ouvir. Jesus disse: ficou com a melhor parte, e essa parte não vai ser tirada. Olha o princípio. Jesus está repetindo o princípio que Deus fala com Israel lá: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, crer na minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Eita, esse termo aqui a gente acha na nova aliança: sacerdotes, reino, nação santa. Pedro disse em 1 de Pedro 2, a partir do verso 9. Ele diz: nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Pedro está repetindo isso aqui com outras palavras. Pedro está dizendo: nós que cremos, nós somos esse povo santo. Nós que cremos, nós somos o povo escolhido. Nós que cremos, nós somos essa nação exclusiva. Nós que cremos, nós temos a bênção do Senhor. Pedro está retirando lá de Israel. Então Israel era o que? Uma figura. Israel é uma sombra. Israel é uma tipologia. Mas continua o texto: vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus para por aí. Observe, são estas as palavras que você vai falar aos filhos de Israel. Você vai dizer isso: se vocês me ouvirem diligentemente e crerem na minha aliança, vocês vão ser isso, isso, isso e isso. Então o que condiciona a promessa? Ouvir e crer. Primeiro você precisa ouvir para a fé ser gerada, e ouvir a coisa certa. Porque se você ouvir a coisa errada, a fé errada vai ser gerada, e ações
erradas vão se manifestar, porque é tudo de acordo com a fé. E se é de acordo com a fé, é de acordo com o que você ouve. Deus estava interessado que eles fossem ouvintes diligentes. Ouça, 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 ouça e guarde. Ouça e guarde, ouça e guarde, ouça diligentemente e guarde, porque vocês vão ser assim, assim e assim. São promessas condicionadas a esse princípio. Versículo 7. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Essa expressão no hebraico, no aramaico, essa expressão no aramaico, para nós, no português, soa normal. Não falaram nada demais. Mas se a gente for estudar a frase para a língua hebraica, ela é, de fato, uma afirmativa arrogante. A ideia que se passa aqui, se formos estudar de fato a língua original em que foi escrito, é uma posição soberba. Não é isso que Deus estava esperando deles. Não era essa reação. Eles estavam esperando uma atitude humilde. A atitude humilde é uma atitude receptiva. Eles passaram, para nós não se dá essa ideia. Nós lendo assim superficialmente o texto, não passa essa ideia. Mas se você for estudar no original, você vai ver que esses termos usados dão ideia de arrogância, de soberba, de confronto. Pode mandar, porque o que mandar nós vamos fazer. Deus não queria ouvir isso. Deus queria que eles fossem humildes. Amém, Senhor. É para ouvir e crer e guardar, nós vamos fazer isso. Mas eles foram além. Ele disse: ó, Senhor, tudo, qualquer coisa que o Senhor pedir, nós vamos fazer. Por quê? Porque eles se achavam mais importantes. A nação de Israel teve um problema seríssimo por causa da lei, que vai vir logo depois, mas não essa lei, aquela do primeiro dia de aula, na natureza, aquela do bem e do mal, aquela do certo e errado. Quando o Senhor diz, essa natureza, ela se exalta. Pode mandar, porque nós vamos fazer tudo que o Senhor mandar. Só que eles não tinham condições, eles tinham que ir devagarinho, eles tinham que ir na humildade, eles tinham que ir de fé em fé. Senhor, é para ouvir? Vamos ouvir. Senhor, é para receber? É para crer? É para guardar? Nós vamos guardar. Não. Vai lá, Moisés, diga a ele que tudo que ele mandar nós vamos fazer. Aí logo em seguida vem o quê? A lei. Logo em seguida, Deus, tá bom, é assim? Eles vão ficar com esse posicionamento arrogante, soberbo. Isso aqui é o que eu estou falando, não está contido no texto, mas a ideia que se passa é essa. Tá bom, então vocês vão, é isso? Porque é interessante, é que Moisés corre ao Senhor para dizer a resposta do povo. Até Moisés se assustou com essa resposta. Não era para ter esse posicionamento altivo, soberbo. Não era para, pode mandar, porque o que mandar nós vamos fazer, porque nós somos bons, e na realidade bom é Deus, bom é o Senhor, é Ele que faz tudo em nossas vidas, irmão e irmã. E se somos em Cristo. Se temos, também é nele. Se podemos, é por causa da força que opera em nós, o poder dele que está operando em nós eficazmente. Por isso que conseguimos, temos, somos, é por causa de um só, gente. É por causa do Senhor Jesus. Então não há espaço para arrogância, não há espaço para soberba, não há espaço para nada disso. Simplesmente, sempre, de forma humilde, recebemos as coisas do Senhor, de forma receptiva, recebemos as coisas do Senhor. Amém, Senhor, muito grato, não merecia, mas amém, glória a Deus, recebo por fé, aleluia. É óbvio que em Cristo nos tornamos merecedores. Em Cristo sim nos tornamos merecedores, mas por causa dele, irmão e irmã. Não são por causa das nossas obras. Não são nossas obras que nos qualificam diante de Deus. Elas não nos qualificam diante de Deus. Não nos posicionam para receber. Sim, a nossa fé. Crer na graça, crer no favor. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Como diz em Efésios 3:20. Porque o Senhor é que opera. O Senhor é que faz. Conforme o seu poder que em nós opera. Não é na minha força. Não é na minha força, não é na sua força, é na força que Deus supre, é a força que Ele dá, é assim. E Israel não compreendeu isso.
Então o que Deus trouxe? A lei. Tudo tinha um propósito, tudo estava bem definido, Deus sabia o que estava fazendo, Deus sabia dessa reação, Deus estava preparando o caminho. Porque a lei preparou o caminho, serviu de aio para conduzir a Cristo aos judeus, não a nós, gente. Nós não temos nada a ver com as leis de Moisés. Isso aqui não faz parte da igreja. Deus, né? Paulo ele diz que se andarmos no amor, está resolvido. O amor do tipo de Deus foi derramado em nosso coração. Ele diz: está resolvido, a lei está sendo cumprida. Se amarmos como Deus nos ama. Jesus mudou o termo. Antes era amar o próximo como a si mesmo. Jesus disse: amar como eu amei. Diferente, é o amor, e esse amor foi derramado no nosso coração. Então, sabe, nós não precisamos ficar presos a isso aqui, aos 10 mandamentos que está aí em Êxodo capítulo 20, quando a lei vem. E quando a lei é dada, coisas acontecem, não tão boas assim. Vai lá em Hebreus capítulo 12, só confirmar se é 12 ou 13, só um instante. É 12, verso 18. Comparação que o autor de Hebreus vai fazer. Hebreus 12, a partir do verso 18. 12, 18. Vamos lá. Hebreus 12, 18 em diante. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade. Diga graças a Deus. Diga assim comigo, ó, graças a Deus. Paulo está dizendo: não tem chegado aí ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Olha o que acontecia: até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Nenhum animal podia se apresentar, tocar no Monte Sinai. Sabe, a que se refere esse texto? Ao momento que a lei foi dada. Lá em Êxodo, a partir do capítulo 20, a gente vai ver essa situação aqui. Ele está buscando lá da lei, quando a lei foi dada, foi entregue a Moisés, 2 vezes. Interessante, passou 40 dias, o povo se aperreou, porque não cria. Sabe, se apressar é sinal de incredulidade. Temos que se apressar para crer. Temos que se apressar para perdoar. Temos que se apressar para pedir perdão. Ponto final. Crer, perdoar e pedir perdão. Ponto. Nada além disso. Porque quem crê, disse o profeta Isaías, não se apressa. Esse povo ficou incomodado porque Moisés ficou 40 dias. Achavam que Moisés não vinha mais, Deus tinha levado. E fizeram um bezerro de ouro com a autorização de Arão. E começaram a adorar. Moisés desce do monte, esse monte aqui, terrível aqui, que está sendo apresentado aqui, Monte Sinai. Esse monte que hoje muitos querem subir. O Monte Sinai, onde a lei foi dada. Onde você vai encontrar essas coisas aqui, ó, Monte Sinai. Isso aqui é o Monte Sinai, gente. Isso aqui é o contraste entre Sinai e Sião. São 2 montes aqui que estão sendo apresentados. O monte da lei e o monte da graça. A gente vai ver 2 montes aqui. O monte da lei e o monte da graça. Hoje, eles não querem subir o Monte Sião. Eles querem subir o Monte Sinai. Porque é mais alto, 3.000 metros de altura. Eu falei isso na aula passada. E lá tem fogo palpável, ardente, escuridão, trevas. Se manifestou isso lá. A lei foi dada. Porque a lei não foi dada para salvar o homem, mas para apontar para um Salvador. A lei não, por causa do homem, não dela, não é a capacidade da lei que nos salva. A lei não é incapaz para salvar, mas o homem é incapaz para fazer. O homem não pode, só um fez por nós. Jesus, ele disse: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Jesus veio cumprir a lei por nós e estabelecer um novo mandamento, um novo testamento. Jesus veio estabelecer uma nova aliança. Ele cumpriu, encerra e agora estabelece uma nova aliança. Pois bem,
Vamos voltar ao texto. Ninguém suportava o que estava sendo ordenado, muito peso para o homem. Versículo 21, na verdade, de tal modo, era horrível o espetáculo, que Moisés disse, Moisés, gente, quem foi Moisés? O mediador. Moisés foi o mediador entre Deus e o povo, nem ele suportava o que Deus estava dizendo. Por quê? Por causa da diferença entre a natureza do homem até então e a natureza de Deus. A lei mostra Deus, a lei mostrava a santidade, a integridade de Deus, e o homem fraco, pecador, miserável, fora, distante, muito longe da santidade, da integridade da lei, muito longe. Então até Moisés se incomodava com o que estava ouvindo. Ele não suportava, gente, não aguentou, é muito peso. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, sinta-me aterrado e trêmulo. Quando Moisés, como eu disse, desce do monte depois de 40 dias, ele encontra o bezerro de ouro e se revolta. Moisés se revolta, joga os 10 mandamentos fora, não quer mais subir. Deus vai tratar a alma dele, aí ele volta para lá, e Deus dá de novo. Tudo isso está lá em Êxodo. Deus dá de novo a lei, Moisés volta, estabelece. Só que foi nesse contexto, dessa maneira, que a lei foi entregue. Mas aí vem o contraste, a partir do verso 22, olha que interessante. Mas tem chegado ao Monte Sião, e a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Glória a Deus, nós chegamos em Sião. E fisicamente Israel, Jerusalém, está em Sião, está lá, nessa região do Monte Sião, aonde Jesus apareceu, nasceu, foi gerado, lá em Sião. Então está falando da vinda do Senhor, está associando a João capítulo 1, que diz: a lei foi dada a Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. 23, e igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Então Moisés em cima no Sinai, Jesus aparece em Sião. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Que coisa linda, que diferença. Olha onde nós estamos hoje, olha a diferença para o que foi apresentado no Monte Sinai. Terrível. Como é que funcionava no Monte Sinai? Mais ou menos assim, você tem 100 metros aqui, 100 metros, você tem uma via aqui de 100 metros, e é colocados vários ovos no espaço todinho. Você tem que andar até lá sem quebrar um ovo. Vou diminuir, só o tamanho dessa igreja aqui. É colocado aqui, ó, vários ovos, sem condições de você nem para a direita nem para a esquerda, tem que pisar sobre eles. Só que você tem que chegar lá no final e não ter quebrado um ovo, porque se quebrar um ovo, ai de você. Como é que vai ser? Complicado, fica difícil. Assim é viver debaixo de lei. Ai meu Deus, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso tocar nisso. Isso que não é de Deus. É uma vida de medo, de insegurança, de terror. Esse não é o Evangelho. Não é isso que Deus tem preparado para nós. Não é uma vida de terror, não é uma vida de medo, não é uma vida de insegurança. Ai disso, ai daquilo, ai se Deus castigar, ai se Deus pesar a mão, meu Deus, como é que vai ser agora? Eu errei, eu falhei. Não, você não está no Monte Sinai, você está no Monte Sião. É o Monte da Graça. Nós estamos em Sião, irmão, irmã. É onde está lá o mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos no favor de Deus hoje. Nós estamos na nova aliança. E é lá que Jesus virá, também na sua vinda. Se você observar o milênio, tudo isso, vai ser por lá que as coisas vão acontecer. Então, aqui é a relação entre lei e graça. Relação essa aqui, que é até inexistente. Não tem como. Hoje as pessoas estão misturando lei com graça, e essa mistura deveria ser proibida, porque mistura, gente,
Não funciona. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não pode haver mistura. Jesus disse: eu estou a ponto de vomitar. Sabe quem? O morno. O que é o morno? É a mistura do frio com o quente. Jesus está a ponto de vomitar. Ele disse: quem dera fosse frio. Ele está falando do quê? Da lei. Quem dera fosse quente. Graça. Morno é a mistura. Pastor, então eu posso ser da lei? Impossível. Todo mundo nasce pela graça. De novo. Todo mundo nasce de novo pela graça. Então não tem como ser só da lei. Então vamos ser só da graça. Porque está a ponto de vomitar. É complicado. Mas, pastor, não está falando, Jesus não está falando sobre a pessoa ser mais ou menos? Não. Não está falando. É melhor alguém fazer metade do que não fazer nada, gente. Eu prefiro que faça metade do que não faça nada. Pelo menos já andou metade, já fez metade. Então Jesus nunca vai preferir alguém que não faça nada do que alguém que faça mais ou menos. Esse princípio está fora. Depois vou e complemento aquilo. Mas Jesus disse: morno eu não aceito. Mais ou menos não é essa a ideia que ele está passando. E sim de lei, que é fria, foi escrito em tábuas, foi entregue. De qualquer jeito a lei pode vir. Podia vir de qualquer maneira, ser lançada. Pega aqui. Que veio, foi dada. Não veio, o que veio foi a graça. Aí é diferente. Mas quando é dado, pode ser dado de qualquer jeito. E a lei foi entregue. Porque a lei não tinha um propósito de salvar, e sim apontar para o Salvador. Mostrar a necessidade do homem de um Salvador, de um mediador, de um fiador, como nós vimos. Mostrar a necessidade dessa pessoa. Concluímos aqui o texto já de Hebreus capítulo 12. Eu quero ler um pouquinho a apostila com vocês agora. Vamos à apostila. Um resumo do que foi explanado aqui. Profeticamente, Deus tira Israel do Egito, símbolo da escravidão, do trabalho forçado, do império das trevas, da vida no pecado, isso é simbologia lá no Egito, e o leva até a terra prometida, símbolo de uma nova vida em Cristo Jesus, novo nascimento, batismo no Espírito Santo, reinar nessa terra através da abundância da graça e do dom da justiça. O povo israelita é formado como uma nação no deserto. Lá ele recebe a lei em tábuas de pedra. A soberba e a arrogância são tão grandes que Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Nós vimos em Êxodo 19, 5, 6. Vira um pouquinho a página agora, 4. A nação de Israel é usada então para a preparação da chegada do Messias, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Em todo o relacionamento de Deus com Israel, ficava muito claro que tudo que Israel tinha era dado pela graça. Inclusive o Senhor faz questão de dizer que não havia escolhido Israel por ser um povo forte e numeroso. Isso aqui é interessante. Qual foi o critério que Deus usou para estabelecer Israel como seu povo no Velho Testamento? Por que Deus escolheu Israel se havia outras nações na terra? Deus não escolheu toda a terra para ter uma aliança no Velho Testamento. Deus escolhe a nação de Israel. Mas por quê? Qual foi o critério que Deus usou? Vamos abrir Deuteronômio 7. Versículos 6, 7 e 8. Deuteronômio, capítulo 7. Versículos 6 a 8. Abre comigo, por gentileza, ou então acompanhe na tela. A versão vai ser um pouquinho diferente da que eu estou lendo, mas não tem problema não. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6, 7 e 8. Vamos lá. Porque tu és povo santo ao Senhor, se referindo a eles, a Israel. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Olha o critério que Deus usou. Vai dar uma negativa aqui. Não vos teve o Senhor afeição. Então Deus não escolheu Israel porque Israel chamou a atenção de Deus. Quando Deus estabelece Israel como nação dele, povo de propriedade dele, peculiar, lá no Velho Testamento, como sombra, tipologia, e nós temos que seguir esse mesmo princípio hoje como igreja, já que é sombra, tipologia, figura, é desse jeito. Vamos lá.
Não vos teve o Senhor afeição. Então não foi uma coisa, não foram as boas qualidades de Israel que levou Deus a estabelecer Israel como nação. Não teve afeição. Deus não teve afeição. Nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Não foi porque a nação era grande. Deus disse, eu preciso de uma nação grande. Eu preciso de uma nação forte. Eu preciso de muita gente. Deus não fez isso. Não foi por esse princípio. Não foi por esse critério que Deus usou. Não foi porque eles tinham algo que chamasse a atenção de Deus, boas qualidades. Não foi porque eles eram numerosos, maior do que qualquer povo. Pois éreis o menor de todos os povos. Olha aí. Porque eles eram os menores. Deus escolheu para quê? Para mostrar o seu poder. Por que Deus escolhe as coisas fracas? Por que Deus escolhe as coisas humildes? Por que Deus escolhe as que não são para confundir as que são? Porque Deus quer mostrar o seu poder. Porque Deus quer mostrar a sua graça. Deus é soberano, você concorda comigo ou não? Ele chama quem Ele quiser. Ele podia chamar nessa época aqui a nação mais forte da terra, mais numerosa? Podia. Deus podia, porque Ele é soberano, é Ele quem chama. É Ele que estabelece, Ele é Deus. Ele podia, mas Ele foi na menor, porque Ele queria mostrar o poder dEle. O poder dEle se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, irmão, irmã. Então Deus escolhe quem? Uma nação pequena. Mas o critério aparece no verso 8. E é aplicado a nós também. Se entendermos esse princípio, irmão, irmã, nossa vida dá um up. Pode ter certeza. Mas, olha o motivo. Não sei como está aqui, porque o Senhor... Esse é o princípio. Olha por que Deus escolheu Israel. Porque Deus amava. Por isso. Mas porque o Senhor vos amou. Por isso. Por que Deus nos escolheu? Porque Deus nos ama, irmão, irmã. É óbvio que você escolheu Ele também, eu sei que você confessou, mas João 15, Jesus deixa muito claro. Não fostes vós que me escolhestes. Antes, eu vos escolhi. Então houve aí uma conexão. Deus nos chama, nós cremos e somos separados. É assim que Deus faz. Deus nos chama, nós cremos e nós somos separados. Deus está convidando aí muita gente. Mas porque o Senhor vos amou, esse foi o princípio. E porque quis guardar o juramento que fizeram a vossos pais. Então tudo dependeu de Deus. Não foi uma qualificação que havia em Israel para Deus escolher Israel, mas uma qualificação de Deus, um atributo de Deus. Porque Deus quis guardar o juramento que fizeram a vossos pais, porque Ele é fiel. Foi que vos tirou com mão forte, vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então quais foram os critérios? Os atributos de Deus: amor e fidelidade. Porque Deus ama e porque Deus é fiel, que Ele estabeleceu Israel como nação. Porque Deus nos estabeleceu como igreja? Porque nos ama e porque Ele é fiel, que Ele cumpre a sua promessa. O que nós fizemos? Cremos. O que havia de interessante em nós para que Ele nos chamasse? Nada. Simplesmente porque nos ama. Tem algum amado do Senhor aqui? Então, os amados e as amadas do Senhor, vamos para o intervalo?